Bom dia, pessoal! Vamos lá começar nossa aula de ciências. Hoje a gente vai adentrar no capítulo 5, a estrutura interna da Terra. Quando a gente pensa no núcleo da Terra, a gente já viu vários filmes, vários desenhos que representam a ideia desse núcleo da Terra, né? Dizem que existe uma cidade perdida, existe várias coisas, existe um mundo oculto totalmente diferente do nosso. Tem até aquele filme, né? Viagem ao Centro da Terra. A gente pensa em tudo isso, que é aquela coisa bem mágica e tudo. A gente também tem aquela leve impressão de que, se eu cavar aqui no Brasil um buraco atravessando, eu vou chegar lá no Japão, se eu ficar num buraco, né? A gente pensa muito nisso. Mas vamos entender como é essa estrutura da Terra, né? Vamos agora observar como é o nosso solo, o que existe na nossa estrutura terrestre. Isso é um trabalho realizado, é um estudo realizado por uma ciência conhecida como geologia. A geologia, ela estuda justamente a estrutura terrestre com tudo aquilo que está presente no seu solo. A gente já estudou a geologia quando a gente viu as rochas, agora a gente está vendo o solo, a estrutura terrestre, montanhas, relevos, tudo isso faz parte do estudo da geologia. Pronto, vamos lá compreender agora. As camadas terrestres. Imagina a Terra sendo um ovo cozido, em que a casca se assemelha à crosta terrestre, a clara se assemelha ao manto e a gema representa o núcleo. Muito assim, resumidamente, vamos pensar no ovo cozido, na estrutura do ovo cozido, que é aquela bolinha. A gente vê a casca como aquela camada fininha, que a gente pode considerar como a crosta terrestre. A gente pode perceber a clara, que se assemelharia ao manto, e a gema seria justamente o núcleo. Porém, quando a gente estuda as estruturas da Terra, a gente percebe que vai existir outras subdivisõezinhas nessa divisão que a gente estudou. Vamos ver aqui. A Terra hoje apresenta uma formação diferente da que tinha quando se formou. Durante uma nuvem de poeira e gás que surgiu no espaço há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Desde então, nosso planeta foi se modificando e atualmente sabemos que tem um formato quase esférico e que a distância aproximada de sua superfície até o seu centro é de 6,370 quilômetros. No entanto, o ser humano só conseguiu explorar cerca de 13 quilômetros de espessura desse grande universo interno. Até o presente momento, os cientistas trabalham com um modelo que mostra que a Terra é formada por camadas internas que possuem características diferentes de acordo com a sua profundidade. As principais camadas são crosta, manto e núcleo. Imagina aí, nós conhecemos o espaço, nós já conhecemos os espaços, conhecemos características de vários planetas, da Lua, características de Via Láctea diferentes, várias coisas a gente conhece sobre o espaço, mas a gente ainda não conseguiu chegar no nosso próprio núcleo, na nossa própria casa, a gente não conseguiu fazer esse estudo mais profundo, chegar tão perto do nosso próprio planeta. Não é interessante? É como se a gente tivesse um universo debaixo dos nossos próprios pés que a gente não entende muito o que é que tem lá ainda. Vamos lá. Começa a divisão. Primeira divisãozinha que a gente vê aí, a crosta. A crosta é justamente onde a gente está. Nós estamos na crosta. Após a crosta, nós temos o manto superior. Existe essa divisãozinha, o manto superior. Após o manto superior, tem um manto inferior. O manto é só um. Ele se divide em superior, que está em cima, e inferior, que está embaixo. Núcleo, que a gente vê o que está mais para fora, essa camada em torno do núcleo é o núcleo externo e aquele que está bem no meizinho é o núcleo interno. Vamos ver aí o microscópio, o que ele diz sobre o estudo das camadas internas. Estudar camadas internas da Terra auxilia no entendimento de alguns fenômenos, como terremotos, erupções vulcânicas que acontecem em determinadas regiões do nosso planeta. Olha que interessante, estudar essa formação terrestre, essa formação geológica, ela nos ajuda a compreender vários fatores, como terremotos, vulcões, tsunamis, tanto que a gente tem vários equipamentos que a gente consegue medir ali
a espessura, o movimento das placas tectônicas. A gente não, né? Claro, os cientistas. Vamos estudar um por um. Primeiramente, a crosta. Estende-se por toda a Terra e se caracteriza por ser sua camada mais superficial. A espessura da crosta terrestre varia entre 5 a 90 quilômetros. Se considerarmos que se divide em duas, a crosta oceânica, que é a mais fina, e a crosta continental, a mais grossa. A crosta continental é composta principalmente por granito, uma rocha de origem vulcânica, e a crosta oceânica é formada por basalto, também uma de origem vulcânica. A gente vê essas duas divisões aqui que ele mostra. Crosta oceânica, que ela é mais fininha, e essa crosta continental, que ela é mais grossa. Por baixo da crosta oceânica existe a crosta continental. Manto. Abaixo da crosta encontramos uma camada mais espessa, formada em partes por rochas derretidas. Apresentam uma espessura de, em média, 2.900 km, a parte mais rígida do manto, ou seja, o manto superior, unido à crosta terrestre, denominada de litosfera. A temperatura nessa região já é bem elevada e atinge mais de 3.000 graus Celsius. Por esse motivo, parte das rochas derretem e dá origem ao magma, material pastoso, por sobre qual boiam estruturas rochosas denominadas de placas tectônicas. Quanto à pressão do manto empurra o magma para as camadas superiores, no caso da crosta, esse magma passa a ser chamado de lava. Pronto. Nessa litosfera tem a presença do magma, que é justamente esse material orgânico derretido, essas rochas derretidas. E essas rochas fazem com que partes maiores, que a gente chama de placas tectônicas, boem por esse magma. E aí eles vão ter vários movimentos que a gente vai ver mais à frente. Mas saibam que essas placas tectônicas, nós estamos em cima dessas placas tectônicas. Existem países que eles estão entre duas placas tectônicas, por isso que em qualquer movimentozinho que essas placas tectônicas façam, acontecem terremotos, acontecem maremotos, acontecem erupções vulcânicas. Por isso que o Brasil ele não tem nenhum desses desastres, não tem nenhuma dessas catástrofes naturais, porque o Brasil ele está no meio de uma placa tectônica, ele está sobre uma placa tectônica. Então, se ela se mexe para lá, o Brasil está junto em cima dela. Se ela se mexe para cá, o Brasil está da mesma forma. Por isso que a gente não escuta falar de terremoto, maremoto, tsunami aqui no Brasil. Já em outros lugares que estão entre essas placas tectônicas ocorre corriqueiramente esses fatos, né? A gente percebe vários lugares que eles passam muitas vezes por esses processos, que é bem triste, né? Morre muita gente. Eles já têm até umas formas de desenvolveram até tecnologias para saber conseguir detectar quando vem. Os alunos nas escolas eles são treinados praticamente uma vez por semana. Eles têm um dia que eles treinam como se esconder, né? Onde se esconder se ocorrer essas situações de emergência, o que fazer, porque eles já têm que se acostumar a viver nesse local, né? Já que eles vivem lá, eles precisam se adaptar a viver nesse ambiente sem se machucar, sem acontecer graves acidentes. Pronto. O núcleo. Por fim, chegamos à região central, com aproximadamente 3.400 km de espessura. A temperatura pode atingir a 6.000 graus Celsius, apresenta uma composição química de ferro e níquel e é dividida em núcleo externo e núcleo interno. Núcleo externo apresenta uma composição de ferro e níquel derretidos. Núcleo interno apresenta uma composição química de ferro e níquel sólidos. Pronto, a gente vê justamente aí a questão. O núcleo, ele é extremamente quente. Algumas pessoas comparam o calor do núcleo da Terra até com o próprio Sol, de tão quente que é. É muito quente. Por isso que é impossível chegar lá. Quanto mais você vai se aproximando do núcleo, mais quente vai ficando e mais impossível fica de você conseguir chegar nesse local. Outra coisa interessante sobre a litosfera é que lá é onde a maioria das vezes é encontrado também o que a gente conhece como o petróleo, né? Esse tipo de coisa, porque ele é gerado lá e ele é absorvido, por isso que ali já é muito profundo. Provavelmente é só até onde, nessa litosfera, é só até onde o ser humano conseguiu chegar, né?
por enquanto, porque existem vários projetos científicos, várias coisas que estimulam o ser humano a chegar mais longe, a ir mais longe e conhecer realmente o núcleo da Terra. Mas até agora isso não foi possível, justamente por esse calor, por não ter ainda equipamentos necessários que suportem esse calor, né? Eles vão precisar criar máquinas que aguentem chegar lá e não derretam, porque tudo lá derrete, até o próprio ferro derrete. Imagina uma pessoa, né? Então tem que estudar bastante para poder criar esse tipo de equipamento para chegar lá, né? Tem que estudar muito para poder não morrer, porque senão vai morrer e acabou, não tem nem quem vai buscar, né? Ninguém vai nem saber se morrer por lá. Pronto. Então ficou entendido, a Terra ela tem essas 3 divisõezinhas que a gente conhece como crosta, manto e núcleo. O manto se divide em 2, manto superior e manto inferior. O núcleo também se divide em 2, núcleo externo e o núcleo interno. O que a gente chama de manto normalmente leva o nome também de litosfera. Entendido? Pronto. Basicamente é isso que a gente vai estudar hoje. Na próxima aula a gente vai dar adiante estudando as placas tectônicas, alguns desastres naturais que acontecem pelo movimento da mesma. Eu vou passar aqui a agenda para vocês agora. Como atividade de casa, vocês vão fazer a página 45 e 46, as questões 1, 2 e 5. Apenas questão 1, 2 e 5. Beleza? Pronto, vocês vão estudar a questão 1, 2 e 5. Fazer essas 3 questõezinhas apenas. E o que mais que vocês vão fazer? Existe uma área na Terra que a gente conhece como círculo de fogo. Eu quero que vocês façam uma pesquisa para mim do que seria esse círculo de fogo, círculo do fogo. Me mandem a imagem da pesquisazinha. Pesquisem o que é, por que acontece, por que ele é conhecido dessa forma. Vai ser bem interessante, vocês vão gostar, tenho certeza. Pesquisem e me mandem a foto da pesquisazinha, beleza? Então é isso e tchau!